As autoridades brasileiras que viajaram a Israel criticaram a nota que foi enviada pelo Ministério das Relações Exteriores, em que a pasta afirma que prefeitos contrariaram a recomendação de não viajar à região. Isso causou uma polêmica e vem causando ainda uma polêmica, né, Luciana? Vem causando sim, Thiago, porque os prefeitos, são cerca de 12 autoridades que conseguiram sair ontem da Jordânia, tiveram ajuda sim do governo brasileiro, mas também a ajuda dos países vizinhos. E a dificuldade agora é a retirada principalmente de turistas da região. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota e os prefeitos rebateram afirmando o seguinte, que nesse momento não ajuda esse posicionamento, esse tipo de declaração do Ministério das Relações Exteriores. Ao mesmo tempo em que eles manifestam repúdio ao tom da nota, eles manifestam também o pedido, a solicitação, inclusive, de ajuda para as demais autoridades e o agradecimento à ajuda do governo brasileiro que foi prestada durante as negociações lá em Tel Aviv ao governo da Jordânia e também da Arábia Saudita, cuja atuação humanitária, segundo os prefeitos, tem sido essencial para garantir com segurança a remoção da delegação da zona de conflito, o que ainda está em curso, porque nem todos foram retirados da região. O Itamaraty, ele diz que está conversando, tem feito contatos, mas ainda por conta dos conflitos não há uma sinalização de como vai ser feita a retirada de todas as pessoas que estão no local. Os turistas, por exemplo, não se sabe nem o número de turistas que estão na região nesse momento. Esse trabalho está sendo feito e, segundo o Ministério das Relações Exteriores, ele está muito atento para evitar qualquer tipo de problema aos brasileiros na região. É isso, Luciana Verdolim, direto de Brasília, até daqui a pouco. Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora, ontem a gente já comentou um pouco sobre essa questão dos prefeitos, as autoridades brasileiras que estão por lá, e vira de novo uma celeuma, uma guerra entre o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, e esses prefeitos. E alguma coisa a destacar das falas do presidente Lula, o protagonismo que ele tenta, pelo menos, trazer nessa viagem ao Canadá? Ô, Tiago, vamos começar pelo fim, que é mais rápido, tá? Essa história do Itamaraty com os prefeitos é uma coisa completamente irrelevante nesse momento e nesse contexto, né? Nem o Itamaraty precisa ficar lembrando que agora não adianta, os prefeitos já estão lá, nem eles precisam rebater o Itamaraty. Então, realmente é uma coisa que se esvai, isso aí não tem duração. Agora, sobre o presidente Lula, ele tinha ficado muito reticente de até decidir ir nessa reunião do G7, porque ele achava que não podia ter muita importância e tal, e com a guerra, realmente, ele ficou completamente obscurecido. Agora, poderia ter ficado calado, sério, porque é o seguinte, criticar uma reunião onde ele foi convidado, para a qual ele foi convidado, dizer que não precisava existir o G7, chama de festa dos ricos, e que só vai para não dizer que ele recusa a festa dos ricos, quer dizer, menosprezando, será que ele queria se destacar por aí? Mas eu achei uma profunda descortesia. E na manifestação que ele fez, a oficial, ele condenou de novo, do mesmo tom da nota do Itamaraty, só condenou Israel, nenhuma palavra como se o Irã fosse um ator absolutamente ameno. E isso ficou completamente destoante do tom da resolução, da nota do G7, que foi dizendo que, condenando o Irã, quer dizer, fazendo várias críticas e dizendo que Israel tinha o direito de se defender. Então, o G7 foi para um lado, o presidente Lula foi para outro e ainda ainda teve essa cereja do bolo, que foi a extrema descortesia com os anfitriões, que numa deferência convidaram o Brasil e outros países para fazer parte da reunião. Ô Kobayashi, até que ponto isso desgasta a diplomacia brasileira? Desgasta, Thiago. Até que ponto aí depende de como isso vai repercutir nesses países, principalmente os 7, os principais países do bloco, né? Aqueles que são os titulares. E isso é muito, muito ruim para o Brasil, para a diplomacia brasileira, porque não é um fato isolado. Isso vem num contexto de diversas falas desencontradas do presidente Lula em matérias diplomáticas, né? Em relação à questão da guerra, por exemplo,
O presidente, ele tem um discurso de alguma maneira raso, dizendo simplesmente de que como é que vai ficar gastando dinheiro com conflito, você poderia resolver questão de fome, tantas outras questões para resolver, mas não fala nada de programa nuclear. Isso é importante também, como é o caso do que faz o Irã. Mas não fala nada de financiamento de grupos terroristas que visam, inclusive com previsão estatutária, a extinção de um Estado, a extinção de um povo. Não fala nada a respeito disso. E são questões importantes que estão nesse contexto desse conflito e que mereceriam também uma atenção se é para o Brasil se posicionar. Porque se for para se posicionar, tem que falar de tudo, não só daquilo que convém. Se o Brasil escolhe a neutralidade, tudo bem, mas se for para se posicionar, tem que enxergar o todo e não só aquilo que é mais interessante ao presidente.